Eu estou muito feliz de estar nessa noite com os irmãos, compartilhando sobre a palavra do nosso Deus. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo as Bíblias em 1 João 4, do versículo 7 ao versículo 16. Primeira João 4, do 7 ao 16. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu o seu amor. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra, ó Pai. Esteja, Senhor, falando aos nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um texto bastante conhecido, né, dos irmãos. A palavra amor na Bíblia é usada 308 vezes. E só no livro de 1 João é usada 43 vezes. E se eu não me engano, se eu não contei errado, só nesse texto é falado 34 vezes a palavra amor. E no nosso dia a dia, quantas vezes nós falamos a palavra amor? Nós falamos eu te amo, né? Quantas vezes nós usamos essa frase, né? Eu te amo. Eu todo dia falo pro Andrews, ai Andrews, eu te amo. Então, quantas vezes nós usamos essa palavra? Mas o que é o amor? Será que nós sabemos o que é o amor? Nós falamos que nós amamos o marido, que nós amamos o sorvete, que nós amamos o nosso cachorrinho, o nosso gatinho. Nós falamos que nós amamos a Deus. E será que nós entendemos o que realmente é o amor? O amor não é apenas um sentimento. Não é só uma emoção passageira. Nem palavras bonitas. Não podemos falar de amor e nem entender o que é o amor se nós não conhecemos a Deus. As características do amor verdadeiro não são humanas. É algo divino, é algo que vem de Deus. A maior prova de amor, qual foi? Jesus se entregar por nós na cruz. E sem a presença de Deus, não é possível amar. Quando nós não conhecemos a Deus, a palavra amor se torna algo... Qual que é a palavra? Algo sem sentimento, né? Algo sem verdade. Por quê? Porque nós não conhecemos. Se nós não conhecemos o amor verdadeiro, nós não temos como falar que nós amamos o próximo ou que nós amamos algo ou, né, alguma pessoa. O amor está ligado com como tratamos as pessoas. Como você trata as pessoas? Mesmo aquelas que não se comportam, muitas vezes, como nós gostaríamos. Quando nós falamos assim, nossa, aquela pessoa é muito boa. O que nós estamos falando? O que nós estamos medindo para falar que a pessoa é boa? É pelo bem que ela faz para os outros. O quanto aquela pessoa demonstra amor pelo próximo. Se nós conhecemos uma pessoa que demonstra amor, ajuda o próximo, o que nós vamos falar? Nossa, como ela é boa. E foi o que nós cantamos, né?
O nosso Deus é bom, né? Tão bom. Ele nos ama com amor incondicional que nós não conseguimos entender. O amor não busca seus próprios interesses. Muitas vezes fazemos algo pelo próximo, não porque nós o amamos, mas porque esperamos alguma coisa em troca. Em João 3,16, o que diz, irmãos? Vamos todos ler. Sabem já esse texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, pastora, nós já sabemos que Deus nos ama. Eu sei que os irmãos sabem. E que temos que amar o próximo. Mas nós temos que ser constantemente lembrados. Nós não podemos nos esquecer do quanto Deus nos ama. O amor de Deus é algo que nós não podemos calcular, não podemos medir, não podemos nem imaginar de tão grande que Ele é. O amor é a palavra-chave que descreve o cristianismo. O amor não é só um sentimento, é também uma atitude. E aí nesse texto, no versículo 7 e 8, nós lemos, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem é o autor do amor? É o Senhor, é Deus. Quem é o autor desse grande amor? E aí eu fiquei refletindo, né? Quem é? O Deus criador do mundo. O Deus sustentador do universo. Que trouxe tudo à existência. O Deus que não foi criado, porque Ele é o dono de tudo. O Deus eterno. O Deus que ninguém pode conter. Que é transcendente, é onipotente. O Deus que não tem nada oculto, porque Ele é onisciente. O Deus que não se abala, porque Ele é o soberano Deus, que tem as rédeas da história. O Deus que levanta reinos e abate reinos. O Deus que coloca e tira do trono. O Deus que dá vida e tira a vida. Esse Deus, que é o único Deus vivo e verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a razão da vida e a essência da existência. Esse Deus ama você. Ele ama você e Ele é o autor desse amor. Então, quando nós paramos para pensar na grandeza de Deus, não que nós entendamos o amor de Deus de tão grande, mas nós começamos a ter uma noção do tamanho desse amor. Aqui diz quem é o autor desse amor. E diz para amar uns aos outros. Jesus nos deu exemplo de que quando amarmos ao próximo na prática, nós vamos de fato cumprir o papel da igreja de testemunhar o nome dele para as pessoas. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama é nascido de Deus, conhece a Deus porque não tem como nós amarmos sem conhecer a Deus, sem experimentar esse amor. Nós podemos dizer, eu amo a minha família, ou eu amo meu marido. Amar, né, aqueles que te amam, né, e a si mesmo, é tranquilo. Mas Jesus disse para os seus discípulos, os religiosos e hipócritas desejam paz do Senhor entre si, e até os ateus se saúdam, mas vocês devem amar os seus inimigos e orar por aqueles que perseguem vocês. Como é difícil, né? Nós demonstrarmos esse amor de Deus. Não é possível que você ame alguém se você não sabe o que é isso. Se você não conhece o que é o amor e o verdadeiro autor desse amor. Se você não conhece o autor desse tão grande amor. Por isso, nós temos em primeiro lugar que conhecer ao Senhor. Em segundo lugar aí no texto, nós vemos o objetivo desse amor. Não é o segundo lugar. É o objeto desse amor em segundo lugar. O objetivo vem depois, irmãos. O objeto desse amor. Fala no versículo 9 e 10. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus amou o mundo.
Ele amou você, ele me amou. Mesmo ele me conhecendo, irmãos, no meu mais íntimo, ele ainda me ama. E isso, quando eu paro para pensar, até me assusta. Falo, como pode? Porque eu não sou merecedora desse amor, desse tão grande amor. Ele ama o mundo, ele ama as pessoas, de todas as línguas, povos, culturas. Ele ama o rico, ele ama o pobre. Ele ama todos e ele amou e escolheu você. Deus deu o seu Filho unigênito. E quem pode medir esse amor? Dificilmente alguém daria a vida por um justo. Imagina por nós sendo ainda pecadores. Deus não nos amou por conta dos nossos méritos. Deus não te amou porque, eu amei porque ela é bonitinha, eu amei porque ele é inteligente. Não por conta dos nossos méritos, porque nós não merecemos esse amor. E ele nos ama do jeitinho que nós somos, fracos, pecadores. E nós não sabemos a quantidade desse amor. Deus não poupou o seu próprio Filho. Cristo foi à cruz por ter nos amado com amor eterno. Não entendemos a grandeza. O amor é limitado. Nosso amor é limitado. Muitas vezes nós amamos aqueles que devolvem amor por nós. Nós gostamos de quem gosta de nós. Até a pessoa nos ferir, né? Ou a pessoa se afastar, ou falar alguma coisa que eu não gosto, aí eu não amo mais. Não é assim? Imagina se Deus falasse assim, eu te amo, agora não amo mais. Agora eu amo de novo. Não amo mais. Nós não conseguimos entender esse amor de Deus. Nós como humanos. Muitas vezes o amor acaba porque nós não entendemos o que é o verdadeiro amor. O pastor Hernandes Dias Lopes, numa pregação, falou assim: Deus não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Mas esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. Jesus morreu pelos nossos pecados, por amor a nós. Muitas vezes nós achamos que o amor é aquela declaração de amor, é ganhar um presente, é você ser reconhecido. Mas isso não é o verdadeiro amor. Quando existe amor no ser humano, seja dirigido a Deus ou ao próximo, ele foi extraído da fonte que é Deus. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E esse amor é gerado em nossos corações por obra do Espírito Santo. Nós somos estimulados a praticar o amor pelo exemplo de Cristo. Foi nos apresentado o autor nesse texto e o objeto desse amor que somos nós. E também temos a consequência do amor de Deus. No texto, no versículo 11 e 12, diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Não é possível alguém oferecer ao outro amor verdadeiro se não for resultado, se não for consequência da presença do Espírito Santo naquela pessoa. Porque o amor é o fruto do Espírito. Se você está aqui hoje é porque você foi atraído pelo amor de Deus. E estamos aqui não apenas para receber esse amor, mas para quando nós sairmos daqui, levar esse amor, espalhar esse amor, anunciar esse amor, ser essa igreja que ama. E Deus nos tem dado oportunidades de demonstrar esse amor. Eu tenho certeza que os irmãos têm oportunidade todos os dias de falar do amor de Deus. E nós falamos? Muitas vezes não. Hoje de manhã, a presbítera Edilene falou que na terça-feira, na quarta-feira, vai ter um trabalho na praça de evangelização. O pessoal da Tarde da Bênção vai estar indo lá para a praça evangelizar. O mês que vem, vão estar vindo os missionários da Jocum aqui para a nossa igreja, para fazer um trabalho na nossa cidade. Deus está nos dando a oportunidade de levar esse amor. Tem os cultos, né, de domingo, tem a reunião de oração de sexta, o culto nos lares. São oportunidades de nós convidarmos o nosso vizinho, de nós estarmos levando esse amor de Deus para outras pessoas. Isso é fruto do Espírito Santo. Somos fruto do amor e temos que ser a expressão do amor.
Irmãos, e quando nós demonstramos o amor, parece que nós somos mais alegres, né? Quando nós nos dispomos a amar a outra pessoa. Isso nos traz alegria. Nós temos que ser bênção para as outras pessoas. O fruto do Espírito é o amor. E o fruto não é algo já dado. Ele é desenvolvido. Quando nós recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo. E recebemos o fruto do Espírito. É o que diz lá em Gálatas 5, fala a respeito dos frutos do Espírito. O amor está dentro de nós. E nós temos que saber usá-lo. E a coisa mais importante é quando nós aprendemos como ele funciona. Não precisamos ser conhecidos pelo que somos, mas pelo amor que nós temos dentro de nós. O amor que temos pelas pessoas. E como que nós demonstramos amor pelas pessoas? Orando, cuidando, ouvindo, ajudando e exortando. E quando está exortando? Está demonstrando amor. E muitas vezes nós somos exortados e falamos o quê? Ai, aquela pessoa não gosta de mim não, está brigando comigo. Né? Está me dando bronca. Mas quando nós exortamos, nós estamos também demonstrando amor. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. A hora que eu estava escrevendo a pregação, eu fiquei pensando a respeito disso. Porque às vezes nós nos enganamos pensando que estamos demonstrando o amor de Deus e nós estamos demonstrando e praticando o amor do mundo. Porque uma geração, né, como a de hoje, secularizada, como a que nós vivemos, amar ao próximo é não dirigir a ele nenhum conceito da verdade, de verdade, né, da verdade. Porque para ele tem sempre a verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. E muitas vezes a gente está conflitando com aquilo que é verdade para a pessoa. Por isso nós temos que ter uma vida de comunhão com o nosso Deus. Para saber exortar e orientar as pessoas na palavra de Deus. Não a respeito do que eu acho certo, da minha experiência de vida, mas a respeito do nosso Deus. Do amor de Deus. É testemunhar o nome de Jesus para que as pessoas possam se reconciliar com Deus. E agora eu vou falar a respeito do objetivo desse amor. Agora é o objetivo, irmãos. Do versículo 13 ao 16, diz assim: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhados que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Para você ter a vida eterna, existe um único caminho. Na verdade, existem dois caminhos, né? Ou a condenação ou a bem-aventurança. Mas para você ter a vida eterna, só tem um caminho. E esse caminho é Cristo. Ele morreu para que tenhamos o Espírito Santo. Tenhamos o nome no livro da vida. E a vida eterna. Nós temos um instrumento para receber a vida eterna. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Temos que crer em Jesus para poder ter a vida eterna. Irmãos, e quando nós falamos em crer em Jesus, não é algo sobrenatural. Tem pessoas que têm experiências com Deus sobrenaturais. Sente o chamado de Deus de forma sobrenatural. Mas, ou algo, muitas vezes a gente acha que tem que ser algo místico, né? Algo estrondoso. Mas se no silêncio do nosso coração, nós crermos em Jesus, colocarmos a nossa confiança em Jesus, nós somos salvos e temos a vida eterna. Para termos a vida eterna só existe um caminho, que é Jesus. E esse é o objetivo desse amor. O objetivo do amor de Deus é a salvação dos perdidos. Esse Deus que é amor vive em nós. No texto fala, né? Ninguém jamais viu a Deus. Mas Deus é visto nos que amam, porque Deus habita neles. Deus é amor. Como eu já disse várias vezes aqui hoje. E é fonte de amor. E Ele ama os seus filhos. Ele ama a humanidade.
Ele mostrou esse amor enviando o seu Filho. Deus manifesta o seu amor. Como que Deus manifesta o seu amor? Nas pequenas coisas, irmãos, e nas grandes também, né? Deus manifesta o seu amor na providência das nossas necessidades, necessidades físicas, necessidades materiais, mentais, espirituais. Deus é quem cuida de tudo nas nossas vidas. Nós cremos na soberania de Deus. Então, Deus é quem cuida de todos os detalhes das nossas vidas. E isso é demonstração de amor. Muitas vezes a gente só acorda, né? E vai fazendo as coisas do dia a dia. Mas nós só abrimos os olhos porque Deus permitiu. Nós só temos a comida na mesa porque Deus permitiu que nós tivéssemos. Então, Deus demonstra o seu amor nas pequenas e nas grandes coisas. Temos que entender esse amor e amar. Amar o Senhor de todo o nosso coração, entendimento e força. Demonstrando amor a Deus na obediência aos seus mandamentos. É muito mais do que afeição e sentimento, não é, irmãos? É muito mais do que uma palavra bonita. É disposição para aguardar e praticar a vontade de Deus. E quando nos deparamos com o amor ao próximo, a intensidade com que se deve amar o próximo, qual que é? Como que nós devemos amar ao próximo? Como a nós mesmos. É difícil, né? Não são palavras. Amor é atitude. É adoção. E o autor desse amor é Deus. O objeto desse amor somos nós. A consequência desse amor é o amor ao próximo. E o objetivo desse amor é a nossa salvação e vida eterna com Cristo. Então, qual é o verdadeiro amor? Eu comecei a pregação perguntando o quê? O que é o amor? E agora eu quero finalizar a pregação com outra pergunta. Qual é o verdadeiro amor? Você conhece e vive o verdadeiro amor? O amor de Deus, o amor que nunca falha. Amém? Irmãos, vamos estar nos colocando em pé. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para cantar novamente Bondade de Deus. Enquanto isso, estivesse chamando também as crianças para estar vindo para o templo.